Falando de áudio para os irmãos. Bom, irmãos, agora acho que vai dar certo. A internet estava caindo aqui, mas vai dar certo agora. Então, o que é que acontece, irmão? Nesta live aqui, eu quero mais uma vez falar sobre a morte de Yahshua, o quanto é importante saber o dia que ele morreu e o ano que ele veio nessa terra. Ou seja, o ano que ele veio e o dia que ele morreu. Por quê? Porque se nós soubermos o ano que ele veio e morreu e o dia que ele morreu, nós podemos entender quando é que vai acontecer o primeiro arrebatamento e quando é que ele vai voltar nas nuvens para poder estabelecer o seu reino nessa terra. Yahshua vai reinar lá de Jerusalém, lá de Yahushalém, ele vai governar sobre o mundo inteiro. E ele prometeu voltar. Então é necessário nós sabermos o ano em que ele morreu e o dia que ele morreu. Por quê? Porque o ano que ele morreu e o dia que ele morreu nos mostra quando é que vai acontecer o primeiro arrebatamento e quando é que ele vai voltar para estabelecer o seu reino. Já fiz vários vídeos falando sobre isso, sobre essa questão aí. Mas devido eles ter tirado anos no calendário, ter corrompido o calendário judaico, e esse calendário também gregoriano, não nos informar com exatidão qual foi o ano realmente que Yahshua nasceu e o ano que ele morreu, fica difícil para nós localizarmos o ano. O dia em que Yahshua morreu, nós já sabemos, foi o dia 15 de Nissan, foi num dia de lua cheia, foi numa Páscoa, lá em Israel. O nome correto é Pessa. Então, o que acontece? O dia nós já sabemos, é o dia 15 de Nissan. Foi numa lua cheia. Agora, resta nós identificarmos, descobrirmos qual realmente foi o ano em que Yahshua morreu. Apesar dos calendários estar corrompidos, nós estamos em busca da data correta do ano em que Yahshua morreu. E eu vou trazer, então, mais umas evidências aqui, através dessa live aqui, e vou mostrar para os irmãos que pode bater para o ano que vem agora, dia 1º de abril, para acontecer o primeiro arrebatamento, e Yahshua voltar em abril de 2033. Aí eu vou mostrar as provas aqui, as evidências, os documentos. O irmão vai aproximar a capa aí, ó. O título é esse aí, ó. O irmão pode até aproximar, se o irmão quiser. Tá aí, ó, o arrebatamento e a importância de saber o ano e o dia da morte de Yahshua. Então, o que acontece, irmãos? Nós temos que buscar descobrir qual foi o ano que ele morreu. Eu vou trazer aqui documentos e evidência em cima daquilo que os historiadores deixou para nós aí. Nós já fizemos vários vídeos aí usando data dos historiadores aí que não bateu. Por quê? Porque, com certeza, a data que os historiadores colocou ali não está correta. Nós usamos aí o ano 268, quando surgiu o Pequeno Chipre ali, não bateu. Hoje nós vamos usar a data do ano 267 para o surgimento do Império Romano. Nós vamos usar a data hoje em que Yahshua morreu no ano 33, porque nós usamos uma data aí do ano 30, não bateu, do ano 31 não bateu, do ano 32, que foi o vídeo que nós fizemos aí para o arrebatamento acontecer em 2025, agora não bateu também, Yahshua morrendo no ano 32. Mostramos ali algumas luas de sangue ali, Yahshua morrendo então no ano 32. Agora vamos pegar Yahshua morrendo então no ano 33. 33, eles colocam aí 33 depois de Cristo, 33 depois do Mashiach. E eu vou trazer documentos aí também mostrando que até a ONU também fala que eles creem que Yahshua morreu no ano 33 depois do Mashiach, 33 no caso depois de Cristo, o calendário gregoriano. Nós vamos usar então a data do ano 33. Por quê? Porque se realmente Yahshua tiver morrido no ano 33, ele vai voltar no ano 2033. Por que ele vai voltar no ano 2033? Porque ele prometeu que ele iria voltar 2000 anos depois da sua morte. Isso está registrado nas Escrituras. A Escritura nos mostra que ele vai voltar 2000 anos depois da sua morte. Não depois do seu nascimento, mas depois da sua morte. Por isso que quando os católicos falavam aí, 2000 anos não inteirarás, mas não passarás. 2000 anos inteirarás, mas não passarás. Eles estão corretos em partes. Por quê? Porque realmente 2000 anos não vai passar sem Yahshua voltar. Só que o erro do catolicismo romano é pegar 2000 anos do seu nascimento. Nós não devemos contar 2000 anos a partir do seu nascimento. Nós temos que contar 2000 anos a partir da sua morte, porque é na morte que ele consumou toda a sua obra. Então, é a partir da sua morte que temos que contar 2000 anos para ele voltar. Por isso que ele fala que quando nós for fazer o Partir do Pão, era para nós fazermos até que ele voltasse. O Partir do Pão é para poder celebrar o dia da sua morte. Nós não devemos comemorar o dia
do seu nascimento, mas o dia da sua morte. Lá diz, até que ele venha. Faça isso até que ele venha. Então, o partir do pão é para comemorar o dia da morte de Yahshua até que ele venha. Por quê? Porque a partir da sua morte vai passar-se 2000 anos para ele voltar nas nuvens e estabelecer o reino milenar. Então, Ial dos Exércitos, ele deixou um tempo fixado para os homens na terra, um tempo determinado para que os homens pudessem viver nessa terra debaixo de um governo humano e um governo influenciado pelo maligno. Vou estar lendo aqui em Atos, capítulo 17, versículo 26, diz assim: ele fez de um só homem todas as nações dos homens. Está falando que Ial, através de Adão, fez toda a raça humana. E diz assim, para morarem na face de toda a terra. E fixou os tempos determinados e estabeleceu os limites da habitação dos homens. Então o Eterno fixou um tempo para os homens habitar sobre a face da terra. E habitar como? Habitar debaixo de um governo humano. E o Eterno também deu limite para os homens. O Eterno falou, é isso aqui que é o seu limite. É o limite de toda a terra e vocês podem habitar nela. Porém, vocês têm um tempo determinado até que o meu filho venha e estabeleça o seu governo sobre toda a face da terra. No livro de Daniel, capítulo 7, lá fala que Yahshua vai voltar e o Eterno vai entregar o domínio de toda a terra para ele governar. Daniel, capítulo 7, lá fala que o Filho do Homem vai vir para poder reinar nessa terra durante 1000 anos. O Eterno vai entregar o governo para ele, para Yahshua. Então, o que acontece, irmãos? Tem um tempo fixado. No livro de Atos que eu li aqui agora, fala que tem um tempo fixado. Tem um tempo determinado para os homens nessa terra. Não só para os homens, mas para os demônios agirem também sobre essa face da terra. Os demônios também têm um tempo determinado para eles atuarem sobre a face da terra. Então, existe um limite de tempo para os homens e para os demônios, para os homens maus, para os homens ímpios atuarem sobre essa terra e para os demônios também atuarem sobre essa terra. Existe um tempo determinado para toda a raça humana caída, para todos os ímpios governarem sobre este mundo, porque nós podemos dizer que o governo da terra hoje está sendo governado pelos ímpios. Olha o nosso governo hoje. É um governo cheio de injustiça, cheio de maldade. Olha, a maior parte do governo de toda a terra aí é um governo influenciado pelo Satanás, pelo próprio diabo. Então, a humanidade está debaixo do governo das trevas. Mas esse governo tem um tempo para ele cair. Qual que é o tempo que o Eterno deu para o governo humano sobre a face da terra, Romeus? 6.000 anos. 6.000 anos para o governo do homem atuar sobre a face da terra e para o governo de Satanás, com seus anjos, com seus principados, atuarem sobre a face da terra. Onde está escrito isso? Quando Yahshua ia expulsar os demônios, chegava até determinado lugar que ele ia fazer a sua obra, curar os enfermos e expulsar os demônios, as pessoas endemoniadas vinham até ele e os próprios demônios falavam na boca daquelas pessoas, dizendo assim, você viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque vai existir um tempo para eles serem atormentados lá no abismo. Então, existe um tempo determinado para eles. Então, por isso que eles falaram você vieste nos atormentar antes do tempo? Por quê? Porque o Eterno deu um tempo para eles agirem sobre a face da terra. Satanás e seus anjos e os demônios têm um tempo determinado para eles atuarem sobre a face da terra. Por isso que quando ele compareceu perante o Eterno lá, que o Eterno perguntou para ele se ele tinha visto Jó aqui na terra, ele falou, vi. O Eterno falou, você vem de onde? Ele falou, eu venho de andar e passear pela terra. Então, ele tem um domínio sobre essa terra. A Escritura fala que ele é o príncipe da potestade do ar. Mas o seu domínio tem um limite, tem um tempo determinado para acabar. Qual é esse tempo, Romeu? 6.000 anos. Por isso que quando ele foi expulsar aquele demônio dos gadarenos lá, ele perguntou para o demônio, qual que é o seu nome? Ele falou, legião. Legião se refere a uma legião romana, que é constituída por 6.000 soldados. 6.000 soldados romanos constituía uma legião. Então ele falou, meu nome é legião. É como se ele tivesse mostrando ali o tempo que ele tem para poder agir sobre a face da terra. São 6.000 anos. Uma legião é 6.000 soldados romanos. Ele falou, meu nome é legião.
É o tempo que ele tinha para poder atuar nessa terra. Por isso que ele falou com Yahshua, não me mande para o abismo. Por quê? Porque eles vão ser levados para o abismo quando completarem os 6.000 anos. Romilson, aonde está isso? Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 em diante. No versículo 4, versículo 6 ali já começa a falar da ressurreição, mas pouco antes ali, Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o 3, ali fala que um anjo desceu com a grande corrente na mão, acorrentou a Satanás, arrastou ele para o abismo e o prendeu por 1.000 anos. Quando é que vai acontecer isso aí, Romilson? Quando tiver acabado 6.000 anos e tiver iniciando o 7º milênio, porque o Eterno, ele estipulou o prazo de 7.000 anos para toda a humanidade que está servindo ele, porque Yahshua ele vai governar dos 6.000 anos até os 7.000 anos, ele vai governar durante 1.000 anos. Então, para o Eterno, na verdade, é uma semana de 7.000 anos. Existe a semana de 7 dias e a semana de 7.000 anos. E existe também a semana de anos, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a questão é, Satanás e o governo humano dos homens aqui na Terra, dos homens malignos, foi estipulado pelo Criador, foi determinado o seu limite para o Criador. É de 6.000 anos. É por isso que quando nós vamos no livro de Gênesis, lá o Eterno falou para Noé, e falou com Noé, eu vou dar um tempo para os homens de 120 anos. Noé estava com 480 anos quando o Eterno falou isso para ele. O dilúvio veio, Noé estava com 600 anos. Isso está registrado no capítulo 6 e capítulo 7 de Gênesis. Quando o Eterno falou que ia dar 120 anos para aquela raça humana daquela época ali, aquela profecia se cumpriu. Porque Noé estava com 480 anos. No ano 600 da vida de Noé, veio o dilúvio e destruiu toda aquela raça humana que estava ali. Ou seja, passou-se 120 anos, a profecia se cumpriu. Só que nós temos que pegar aqueles 120 anos e interpretar também como sendo 120 jubileus. Partindo de quando? Partindo lá de Adão até Yahshua voltar nas nuvens. 120 jubileus. Quando você soma na calculadora, 120 jubileus são 6.000 anos. Porque um jubileu é de 50 em 50 anos. Se conclui um jubileu. Vou falar sobre isso daqui a pouco, vou mostrar a foto do quadro aí. Eu vou falar sobre isso mais uma vez. Então, o que acontece, irmãos? Lá no livro de Gênesis, o Eterno mostra que partindo lá de Adão, a partir da hora que ele caiu, o Eterno deu um tempo para os homens de 6.000 anos para eles viverem sobre essa terra, os homens caídos, os homens malignos. E deu também o tempo para Satanás atuar nessa terra durante 120 jubileus, ou seja, 6.000 anos. Porque quando se completar os 6.000 anos, Yahshua tem que voltar nas nuvens, estabelecer o seu reino, para ele governar durante 1.000 anos lá de Jerusalém, lá de Alxalém. Ele vai governar sobre toda a terra. Então, ele vai voltar. E no livro de Atos fala que tem um tempo determinado para ele voltar. Esse tempo é de 6.000 anos. O que acontece é que quando ele morreu, só ficou restando agora 2.000 anos, porque ele morreu quando completou 4.000 anos. E o que nós estamos fazendo nesse estudo aqui agora é ver se o ano 33 foi o ano que completou os 4.000 anos quando ele veio nessa terra. 4.000 anos no calendário hebraico. Ano 33 no calendário gregoriano, no calendário da Igreja Católica, que passou a contar a partir da hora que ele nasceu ali. Então, nós estamos baseando o nosso estudo no calendário hebraico e no calendário gregoriano. No calendário hebraico não resta dúvida, Yahshua morreu com 4.000 anos no prego. Como é que eu sei disso? Porque no livro de Êxodo, capítulo 12, o Eterno falou com Moisés, Moisés, você vai pegar o cordeiro e aí você vai sacrificar o cordeiro depois que passar 4 dias. Você vai guardar o cordeiro na sua casa durante 4 dias. Depois que passar 4 dias, você vai sacrificar o cordeiro. Nós sabemos que Yahshua é o cordeiro que foi sacrificado por nós. É como se o Eterno estivesse nos dizendo que Yahshua iria ficar guardado lá na sua mansão celestial, lá na sua casa, até completar 4.000 anos, para o Eterno enviar ele para ele ser sacrificado como um cordeiro pelos nossos pecados. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala assim,
quando completou-se o tempo, que tempo? Quando completou-se os 4.000 anos. Aí fala, Ial enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam vivendo debaixo da lei. Então, quando completou 4.000 anos, quando completou o tempo exato, o Eterno enviou o seu filho para poder morrer por nós. Aí ele viveu ali 30 anos, aí quando ele completou 30 anos, estava completando os 4.000 anos. E Alcha pegou e morreu pregado no madeiro, sendo sacrificado por nós como um cordeiro para o perdão dos nossos pecados. Então, o tempo para ele vir também estava determinado. Por isso que o Eterno falou com Moisés, Moisés, guarda o cordeiro durante 4 dias, para depois dos 4 dias você sacrificar o cordeiro. Por quê? Porque no livro de Salmos fala que um dia para Ial é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Então, esses 4 dias aí que o Eterno falou para Moisés guardar o cordeiro, é como se tivesse passado. Então, é o Eterno mostrando que iria passar 4.000 anos lá na glória para Yahshua vir e morrer por nós. Por isso que o Eterno falou, guarda 4 dias. O Eterno não mandou guardar 3 dias, nem 2 dias. Ele falou, guarda 4 dias. Ele vai ser sacrificado na virada do dia, no pôr do sol. Igual está lá no livro de Gênesis. Fala que no pôr do sol o Eterno veio e sacrificou um cordeiro para perdoar os pecados de Adão e Eva ali, para cobrir os pecados deles ali, vestiu eles com a pele da figueira. Já falei sobre isso em outros vídeos. Então aqui eu estou dando só uma pincelada para mostrar para os irmãos que tudo está debaixo do controle de Ial. O tempo determinado, tudo está determinado. Na hora certa, tudo tem que acontecer. Por isso que eu não acredito na parábola das 10 virgens que fala que o noivo se atrasou. Eu não acredito que ele vai atrasar nem um milésimo. Por quê? Porque tem um tempo fixado, igual está no livro de Atos, tem um tempo determinado. No livro de Atos fala que quando ele estava subindo para o céu, os anjos, ele subindo, um dos anjos voltou e falou para os apóstolos, por que ele está olhando para cima? Da mesma maneira que ele está subindo, ele vai voltar. Ele vai voltar nesse lugar aqui, no Monte das Oliveiras, ele vai voltar. E os discípulos também perguntou para ele, quando é que tu vai voltar? Ele falou, não compete a vós saber os tempos. Por quê? Porque ele estava falando para a nação de Israel, estava falando para os judeus ali que estavam ali, aqueles que eram judeus que haviam se convertido ali, que haviam se tornado a sua igreja, ele apareceu para mais de 500 pessoas naquela hora ali. Então ele estava falando para aquela geração, não compete a vós saber o tempo. Mas para nós que estamos no tempo do fim, para nós seria revelado quando é que ele iria voltar. Para aquela geração, não. Mas para nós, sim. Por isso que ele falou com Daniel, Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Então, sela o livro, porque o selo só vai ser tirado no tempo do fim. No tempo do fim, as pessoas vão saber quando é que eu vou voltar, quando é que vai acontecer o arrebatamento. Não todos, mas o filho varão, os vencedores, a igreja de Filadélfia, ela vai ter todas essas informações de quando é que o noivo vai levar sua noiva para poder casar com ele. Igual eu falei nos outros vídeos aí. Não tem como a noiva se preparar para casar com o noivo se ela não saber quando é que vai ser o seu casamento. Então, a noiva, ela vai ter todas essas informações, quando é que vai acontecer o seu casamento e quando ela vai voltar com o noivo para poder estabelecer o reino milenar e terminar de celebrar as núpcias aqui na terra, lá em Jerusalém, após ela ter se casado com ele lá no céu. Então, irmãos, são 6.000 anos partindo de Adão até Yahshua voltar nas nuvens. E 2.000 anos a partir da hora que ele morresse pregado no madeiro, igual ele já morreu. Vou até estar lendo aqui essa passagem aqui. É o livro de Lucas, capítulo 10. Deixa eu só pegar aqui. Capítulo 10 é a passagem do bom samaritano. Aqui, deixa eu pegar aqui. Capítulo 10, se eu sou 10 mesmo. Minhas vistas estão ruins, que eu estou sem óculos, não tô... Se eu não conseguir ler aqui, eu vou citar para os irmãos. É a passagem do bom samaritano, irmãos. Eu creio que é o capítulo 10 de Lucas. Não, estou no livro errado aqui também, irmãos, por isso que eu não estou achando. Aqui, ó. Lucas, capítulo 10. Aqui, ó. Lucas 10, versículo 29, diz assim: ele, porém, querendo se justificar, disse a Yahshua: e quem é meu próximo? Yahshua retomou: um homem descia de Jerusalém a Jericó, de Alxalã a Jericó,
e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando o semi-morto. Espancou o homem e largou ele quase morto na beira do caminho. E aí ele diz assim: casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante, igualmente um levita. Atravessando este lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão, aproximando-se do homem. Aí fala que cuidou dele, levou ele até a hospedaria e deu 2 denários para o dono da hospedaria para cuidar dele. E virou para o homem e falou assim: se te faltar alguma coisa, eu te recompenso na minha volta. Quem é o bom samaritano aqui? O bom samaritano aqui é uma tipologia de Yahshua. Yahshua está mostrando que aquele homem representava ele, que teve compaixão daquele homem. Os outros demais, os fariseus, aqueles outros que passou, não teve compaixão. Mas Yahshua passou, aquele bom samaritano passou, cuidou dele. Aquele bom samaritano representa, então, Yahshua, que teve compaixão daquele homem. Só que o interessante aqui é que ele vira e fala assim, que na hora dele ir embora, ele deu 2 denários para o dono da hospedaria e falou: cuida dele. Se te faltar alguma coisa, eu te recompenso na minha volta. O que acho que está mostrando para nós com isso? Porque um denário, já falei em vários vídeos sobre isso, um denário equivalia a 1 dia de trabalho. 2 denários equivalia a 2 dias de trabalho. 1 dia para Ial é como 1000 anos. 2 dias é como 2000 anos. É como se Ial estivesse dizendo: na minha volta, depois de 2000 anos, todos aqueles que tiverem feito o bem, tiverem tratado as pessoas, cuidado dos pobres, dos órfãos, das viúvas, eu vou recompensar essas pessoas que fizeram isso. Então, o que acontece, irmãos? Ele está nos mostrando que depois de 2000 anos, ele vai voltar para recompensar todas as pessoas que fizeram o bem nessa terra. Vai recompensar eles com galardão, com o direito de entrar no seu reino. Então, irmãos, só estou mostrando para os irmãos que ele deixou claro que ele não deu 3 denários, ele não deu 4 denários, não deu 1 denário. Ele deu 2 denários, era uma moeda daquela época. E 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. 2 denários equivalia a 2 dias de trabalho. Ele estava mostrando, depois de 2 denários, depois de 2 dias, depois de 2000 anos, se te faltar alguma coisa, eu te recompenso na minha volta. Ele está falando, depois de 2000 anos, eu vou voltar para recompensar todas aquelas pessoas que fizeram o bem. Quando você chega também no livro de Oséias capítulo 6, aqui fala de novo da sua volta, porque em Lucas ele fala, na minha volta eu te recompensarei. No livro de Oséias também fala da sua volta. Ele diz assim, venham e voltemos para Ial, pois embora ele tenha nos dilacerado, vai nos curar. Embora tenha nos golpeado, vai tratar nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos fará reviver. No 3º dia, nos levantará e viveremos perante ele. Conheçamos a Ial, buscaremos seriamente conhecê-lo. Sua chegada é tão certo como o raiar do dia. Ele virá a nós como aguaceiro, como a chuva de primavera que satura a terra. Então, que quando ele vira, fala assim, no 3º dia ele nos levantará e viveremos na sua presença. O 3º dia que ele está falando do 3º milênio. O 2º milênio começa quando inteira 1000 anos. O 3º milênio começa quando inteira 2000 anos. Então, depois de 2000 anos, no 3º dia, quando começar o 3º milênio, aqui já está falando de milênio. Por isso que ele fala no 3º dia, está falando de milênio. O primeiro milênio é 1000 anos. Quando inteira 1000 anos, aí 1001 já é o 2º milênio. 2001 já é o 3º milênio. Pode pesquisar aí no Google que você vai ver isso. Quando inteira 2001 ali, começou-se agora o 3º milênio. Então ele falou assim, no 3º milênio, ele nos levantará, ou seja, ele nos ressuscitará e nós viveremos na sua presença. Como? Lá em Israel. Porque quando completar 2000 anos, os mortos vão ressuscitar na 2ª ressurreição. Já lancei um vídeo que fala que eu mostrei que tem 2 ressurreições. Uma que ocorre 7 anos antes de interar 2000 anos e a outra que ocorre quando completar 2000 anos. Quando completar 2000 anos, então,
que já é o terceiro milênio, vai acontecer a segunda ressurreição. Para quê? Para todos viver na presença de Yahushua. Então, aqui em Oséias está falando, no terceiro dia, no terceiro milênio, quando completar 2000 anos, ele nos levantará, ele nos ressuscitará, e nós viveremos na sua presença. E a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva de primavera. Ele ainda deu mais uma pista falando, ele vai voltar na primavera. E Yahushua vai voltar na primavera. Quando? Quando completar 2000 anos. Ele volta para ressuscitar todos aqueles que são seus, que morreram nele, que creram que Yahushua é o Salvador, que creram que ele é o Mashiach, o Messias. Ele vai ressuscitar essas pessoas para essas pessoas viver na sua presença lá em Jerusalém. Então, essa profecia aqui tem que se cumprir. Só que aqui é mais uma evidência, mais uma profecia mostrando que ele volta depois de 2000 anos. A partir de quando? A partir da sua morte. Tem que falar isso mais uma vez, eu sei que os irmãos já cansou de ouvir eu falar sobre esse tema aqui, mas eu tenho que falar mais uma vez, porque essa live aqui é um reforço, mostrando que as evidências são fortes para o arrebatamento acontecer em abril do ano que vem e Yahushua voltar em 2033. No finalzinho da live eu vou mostrar o porquê que essas evidências aqui, elas são fortes, tão fortes quanto foi a do ano passado, a deste ano. Então, as evidências são tremendas. Vou mostrar no final dessa live, vou deixar por último, uma evidência que aponta para Yahushua voltar em 2033 e o arrebatamento acontecer em abril agora. Não estamos aqui afirmando nada, nem batendo martelo em nada, mas a evidência é forte. Eu não poderia deixar de passar para os irmãos mais uma vez. Então, irmãos, o que acontece, irmãos? Nós temos que entender que a semana ela tem 7 dias. 7 dias tem a semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo é o primeiro dia da semana. A semana começa de novo. A semana tem 7 dias. Por que Yahweh escolheu a semana 7 dias para mostrar para nós? Porque existe a semana de 7 dias e existe a semana de 7 anos. Onde está a semana de 7 anos? A semana de 7 anos está em Levítico, capítulo 25. O Eterno fala, vocês contarão uma semana de anos, de 7 anos. Quando passar 49 anos, o próximo ano é o ano jubileu. É o 50º ano, é o ano jubileu. Então o Eterno falou, o calendário de vocês é assim, é de 7 em 7. Já lancei um vídeo aí que eu falei isso. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto do calendário novamente para os irmãos aí, que eu usei no quadro. Daqui a pouco eu vou mostrar. Então existe também a semana de 7 anos, assim como existe a semana de 7 dias. E existe a semana de 1000 anos. Cada dia é 1000 anos. Um dia para o Eterno sendo como 1000 anos. Então tem 7000 anos para se passar, partindo de Adão até Yahushua voltar nas nuvens. 7000 anos. 6000 anos é para dar descanso para a terra. É quando Yahushua vai vir reinar nessa terra para dar descanso para ela. O descanso dela vai ser de 1000 anos. Porque o homem deteriorou, destruiu a terra, jogou veneno, arrebentou com as árvores, desmatou, acabou com as nascentes dos rios. Então tudo tem que ser reformado. Vai levar 1000 anos para tudo ser restaurado novamente, para as florestas do mundo, tudo se refazer novamente. Porque a terra foi criada para existir para todo sempre, está escrito no livro de Salmos. Essa terra aqui nunca vai ser destruída, ela foi criada para ser existida para todo sempre. Então o que acontece, irmãos? Da mesma forma que eles trabalhavam 6 dias e descansavam no 7º, e depois fala que tinha que plantar a terra durante 6 anos e deixar ela descansar no 7º, Yahweh dos Exércitos também instituiu 6000 anos para depois Yahushua vir trazer o descanso para essa terra aqui e para toda a humanidade. Vai acabar com as guerras, acabar com tudo, trazer paz, trazer justiça. Mas isso só vai começar quando completar 6000 anos. E tudo indica que em 2033 pode estar completando esses 6000 anos, que é quando Yahushua vai começar o seu reino nessa terra. Então não pense você aí que nós ainda estamos longe, ainda que passe aí abril ainda que passe 2033, mas tudo mostra que nós já estamos muito próximo dos 6000 anos se concluírem. O calendário, aquele calendário de Israel lá foi tirado mais de 200 anos dele. No calendário deles, eles estão no ano 5786, 5785 ou 5786. Tem que conferir lá depois.
Mas ali eles tiraram mais de 200 anos no calendário deles. E sabemos que Yahshua morreu quando completou 4.000 anos. Então nós temos que pegar agora, é da morte dele para cá. Não precisamos nos preocupar com o calendário hebraico, não. Nós temos que descobrir, da morte dele para cá, quantos anos falta para poder se completar os 6.000 anos. Então espero que até aqui os irmãos tenham entendido essa parte aí. Então, quando o Eterno fala aí que ele deu 7 dias da semana, 7 anos para plantar a terra e 7.000 anos para a terra, por isso que tem 7 anjos, 7 taças, 7 trombetas, 7 voltas em volta de Jericó, 7 mensageiros, 7 castiçais. Todas as profecias que estão ali no Apocalipse ali, fala do número 7, porque o 7 significa plenitude, completo. Significa completo, tempo acabado. 7 taças, 7 anjos, 7 castiçais, 7 trombetas, 7 selos, 7 voltas em volta de Jericó e 7.000 anos. 7.000 anos. Por isso que a semana, então, tem 7 dias. 7 é o número que determina o tempo do fim. Acabou. Então, tudo nos leva a crer que estamos muito próximos de completar os 6.000 anos. Aí, completando os 6.000 anos, nós vamos adentrar para o 7º milênio. Aí é um tempo de reinado de paz. Os ímpios já não vai estar mais sobre a face da terra. Satanás já vai estar acorrentado lá dentro do abismo, preso, que vai ficar preso por 1.000 anos. Deixa eu passar para frente aqui. Então, o que acontece, irmãos? A era da igreja também, o tempo dela é de 6.000 anos. As 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. É 2.000 anos o tempo da era da igreja na terra. É o tempo que Yahshua iria levar para poder edificar a sua igreja. Então, o que acontece, irmãos? Vou dar uma pincelada aqui com respeito ao dia que Yahshua morreu. Já falei em vários vídeos aí da importância desse dia, porque esse é o dia que ele morreu para perdoar os nossos pecados. E esse é o dia que ele vai voltar para poder estabelecer o seu reino. Esse é o dia do arrebatamento dos vencedores. É o dia em que ele morreu. Que dia é esse? O dia 15 de Nissan, 15 de Abib. Não, o nome correto é Abib. Nissan já é o nome que vem do calendário lá da Babilônia. O nome correto é Abib, que significa primavera. Então, o que acontece, irmãos? O dia 15 de Nissan foi o dia que Yahshua morreu. O dia 15 de Nissan foi o dia que o Eterno matou o cordeiro, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, para poder vestir Adão e Eva com a pele do cordeiro. É o dia que o cordeiro tinha que ser morto. É o dia 15 de Nissan. Foi no dia 15 de Nissan, dia 14 para o dia 15 de Nissan, que Moisés sacrificou o cordeiro no pôr do sol, já virando ali. Ó. Então, já virando o dia, no pôr do sol, no dia 15 de Nissan, é o sacrifício do cordeiro. No livro de Lucas, capítulo 22, fala que Yahshua foi sacrificado no primeiro dia da festa dos pães asmo. O primeiro dia da festa dos pães asmo é o dia 15 de Nissan. Então, foi nesse dia que ele morreu. Foi no dia 15 de Nissan que Israel saiu do Egito e foi no dia 15 de Nissan que os primogênitos entraram na terra da promessa. Onde está isso? Números, capítulo 33, versículo 4 e 5. Fala que Israel saiu no dia 15 de Nissan. Livro de Josué, capítulo 5, versículo 14, fala que eles entraram na terra do descanso no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque é aquilo que eu falei em vários vídeos aí. A igreja tem que sair aqui no dia 15 de Nissan para entrar lá na terra da promessa, lá no céu, no descanso, no dia 15 de Nissan. Então, irmãos, o dia 15 de Nissan é o dia da lua cheia. É o dia que acontece o arrebatamento da igreja fiel. Já falei isso também em vários vídeos. Por isso que o livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10, fala: quem é essa que vem subindo como a lua cheia? É na lua cheia que acontece o arrebatamento da igreja fiel. Cantares, capítulo 6, versículo 10, fala sobre isso. Quem é essa que vem subindo? É o arrebatamento da igreja fiel, na lua cheia. Então, irmãos, esse é o dia em que Yahshua morreu por nós, o dia 15 de Nissan. Agora eu vou entrar aqui, eu não vou tomar muito tempo nessa live. De fato, não vou tomar tempo, mas não tem como. Eu pensei que essa live ia durar só uns 40 minutos, mas pelo jeito vai gastar mais tempo. Porque até eu explicar isso tudo para os irmãos, não tem como eu não explicar, porque tem pessoas novas aí que vai ver o vídeo pela primeira vez. Quem já me viu está cansado de saber disso aí. Mas tem irmãos que estão vendo agora, que está vindo do sistema, está assistindo meus vídeos, está vendo agora e está ganhando entendimento agora. Inclusive,
novatos aí estão mandando mensagem para mim aqui no Zap, aqui, falando que conheceu o nome agora, que conheceu essas profecias, foi agora. Então não posso deixar de falar para eles. Aqui, ó. Usei a profecia das 70 semanas em vários vídeos aí. Eu usei a data do ano 419, depois 418. Agora nós estamos no ano 417, antes do Mashiach. Quando o rei deu o decreto para Neemias para ele subir para Jerusalém para poder edificar Jerusalém e o templo. Eu coloquei a data agora, 417. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Confira lá, foi no mês de Nissan que foi dado o decreto para eles. Que ano que era isso, então? 417, antes da morte de Yaush. Não é antes do seu nascimento, não, antes da morte, 417. O que está escrito lá nessa profecia das 70 semanas? Vou dar mais uma pincelada aqui. Não vou tomar muito tempo, mas vou dar uma pincelada aqui. Daniel, capítulo 9, o Eterno fala assim: estão determinadas 70 semanas para o teu povo, o Eterno falando para Daniel. 70 semanas de 7 anos cada semana. Cada 7 desse aqui são 7 anos. 70 semanas de 7 anos cada semana. Estão determinadas para o teu povo. Para fazer cessar a transgressão, os pecados, trazer o juízo eterno e purificar o santo dos santos. Tudo isso tem que acontecer quando se completarem as 70 semanas, o Eterno falou para Daniel. A justiça eterna não veio. O templo não foi purificado, que é a igreja. A justiça eterna do eterno reino milenar não foi estabelecida. Tudo isso ainda tem que acontecer. Quando é que essa profecia então vai se cumprir? Quando Yahshua voltar. E ele vai voltar ele vai voltar quando estiver completando a semana de número 70. Essa semana ela foi deixada para o final dos tempos. Então tudo indica que ela pode abrir agora em abril do ano que vem, no dia 1º de abril, que eles falam que é o dia da mentira, vai se tornar o dia da verdade. Se o arrebatamento acontecer ali, é porque ali iniciou também a semana de número 70. Então, essas 70 semanas que foi determinado para Daniel, elas foi dada no mês de Nissan. Eu coloquei aqui 417. No mês de Nissan, o rei deu para Neemias para iniciar as 70 semanas. E aí ele falou: você vai subir para Jerusalém, vai edificar o templo, vai acontecer isso, aquilo. E ele virou e falou assim: vai passar 63 semanas e o meu filho vai ser morto dentro de Jerusalém. O Eterno falou para Daniel. O Eterno falou para Daniel: vai passar 63 semanas depois que elas começar a ser contadas. Meu filho vai ser morto dentro de Jerusalém. Então, se eu pegar daqui, já fiz vários vídeos falando sobre isso. Se eu começar no ano 417, antes da morte de Yaush, e for contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semanas. Até aqui eu tenho 28 semanas. Até aqui eu tenho 42 semanas. Até aqui eu tenho 46 semanas completas. Aí eu começo agora, 56 semanas completas. Aí vem 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 semanas. Quando terminou 63 semanas, nós estávamos chegando em que ano? No ano 33. Do ano 32, então, ao ano 33, seria o quê? Seria um ano jubileu. Todos esses que estão de vermelho aqui são anos jubileus. O Eterno fala no livro de Levítico, capítulo 25, vocês vão contar 7 vezes 7, que é 49 anos. O próximo ano será um ano jubileu. Até aqui tem 49 anos. Aqui, então, seria um ano jubileu. Do ano 368 ao ano 367, antes do Mashiach, antes de Cristo, antes do Mashiach, foi um ano jubileu. Do ano 268 ao ano 267 foi um ano jubileu. Do ano 217 do ano 218 ao ano 217 foi um ano jubileu, tá vendo? Assim por diante. Então, quando bateu aqui, ó, 63 semanas, do ano 32 ao ano 33 foi um ano jubileu. Como é que eu sei disso? Lucas, capítulo 4, versículo 18. Yaush entrou dentro da sinagoga e falou assim, abriu o pergaminho lá e leu no livro de Isaías 61 e falou assim: Yahweh me ungiu para anunciar o ano jubileu, para anunciar a libertação aos cativos e aos oprimidos, dar vista aos cegos. Então ele estava anunciando o ano jubileu, ele estava em um ano jubileu, foi o ano que ele morreu. No ano que ele morreu, ele estava anunciando o ano jubileu. Então, tudo leva a crer então, que foi do ano 32 ao ano 33, foi um ano jubileu, o ano em que Yahshua morreu. A profecia, então, até em Yahshua passa quantos anos? Passa 63 semanas.
E aí dá sequência. Por que tem que dar sequência? Porque lá vira no livro de Daniel, fala assim, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá o templo e o santuário. Daniel 9, versículo 26 e 27. Os romanos vieram e destruíram o templo no ano 70. Eles destruíram o templo. Aqui, ó. Qual semana que seria essa? 64, 65, 66, 67, 68, 69. Na semana de número 69, o templo foi destruído. E na semana de número 69, quando completou-se 75 anos, no caso, que seria a Guerra de Massada agora, o que aconteceu? Aconteceu a Guerra de Massada. Então, na Guerra de Massada, estaria cumprido com a profecia. Lucas 13, versículo 6, fala da figueira que foi plantada e não deu fruto, que ela seria cortada e lançada fora. Depois você lê lá na sua casa, aí você abre a Bíblia e lê Lucas capítulo 13, versículo 6. Os judeus foram cortados da sua terra, então, no ano 75, porque no ano 73 não bateu, no ano 74 não bateu, restou agora só o ano 75. Alguns, muito poucos historiadores, falam que a Guerra de Massada aconteceu no ano 75. A maioria fala que foi no ano 73 e no ano 74. Muito poucos historiadores aí dos Estados Unidos falam que foi no ano 75. Nós sabemos que não foi no ano 73 e nem no ano 74, porque não bateu para o arrebatamento ter acontecido esse ano. Então, nós estamos seguindo a linha da profecia para nós trazer todo esse encaixe aqui. Então, no ano 75 acontece a Guerra de Massada e em que dia que fechou a profecia ali? No dia 15 de Nissan. Por quê? Porque Flávio José e vários outros historiadores falam que no dia 15 de Nissan foi o dia que os judeus foram derrotados na Guerra de Massada. Quando os soldados chegou lá no topo da montanha, no dia 15 de Nissan, eles tinham acabado de se suicidarem, porque não queriam cair na mão dos romanos. Lá traz o dia 15 de Nissan. Por que lá fala dia 15 de Nissan? Porque aqui começou no mês de Nissan, no dia 15 de Nissan, às 70 semanas. E Alcha morreu no dia 15 de Nissan, como eu falei para os irmãos. A semana de número 69 também teria que finalizar no dia 15 de Nissan. Por que ela teria que finalizar no dia 15 de Nissan? Porque tudo inicia no dia 15 de Nissan e termina no dia 15 de Nissan. Israel saiu do Egito no dia 15 de Nissan. Por que 15 de Nissan? Porque o 15 de Nissan é o primeiro mês do ano para Israel. Alta aí, só meus. Êxodo capítulo 12, o Eterno fala, esse será o primeiro mês do ano. Mas até nisso, os judeus corruptos corrompeu, colocou lá o calendário, agora tendo 2 anos. Um ano começa no mês de Nissan e o outro começa no mês de Tishrei. Um começa no mês de abril e o outro no mês de setembro ou outubro. Tá fora. O ano começa no mês de Nissan, que na maioria das vezes cai em abril. Então, o que acontece, irmão? As 70 semanas também começam na virada do ano. Ela segue o calendário do Eterno. Por isso que o Eterno deu as 70 semanas no mês de Nissan, porque o Eterno está acompanhando o seu calendário. Desde quando ele falou para Moisés, para Marcha, o ano começa no mês de Nissan. E o primeiro dia do ano não é mais o primeiro dia de Nissan, o primeiro dia do mês de Nissan, é o dia 15 de Nissan, porque foi nesse dia que vocês ganharam a libertação lá do Egito. Então ele se tornou o primeiro dia do ano para vocês. O primeiro dia do mês e o primeiro dia do ano passou a ser o dia 15 de Nissan. É o dia da libertação, é o dia que se inicia a primavera para todos, a verdadeira primavera, a libertação se inicia no dia 15 de Nissan. Então, aqui, ó, fechou aqui. Então, esta semana de número 70 aqui, o Eterno deixou ela para o final. Aí, aqui agora o calendário da sequência. Aí, se você colocar agora aqui, ó, 83 mais 50, 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50, vai fechar em 2033. 2033. Então, teria que acontecer. O que teria que acontecer? Yahweh teria que voltar nas nuvens para poder estabelecer o seu reino. Logo após a lua cheia do mês de Nissan, do mês de abril do ano de 2033, ele teria que descer para poder estabelecer o seu reino. Isso se os historiadores estiverem certos. Por quê? Porque aqui, ó, essa profecia das 70 semanas aqui, ela está junto com a profecia das 2.300 tardes. Nós não podemos separar uma profecia da outra. A profecia das 70 semanas fala que a finalidade dela é trazer o perdão dos pecados para a nação de Israel, para restaurar eles e para purificar o templo, ungir o Santo dos Santos ou purificar o Santo dos Santos. O que o Eterno está querendo dizer com isso? O Eterno está querendo nos mostrar que o templo que ele está falando que vai ser purificado aqui não é um templo de pedra,
É a igreja de Laodiceia que vai estar na tribulação. Da mesma forma que essa profecia que fala da purificação do templo no capítulo de Daniel, capítulo 9, versículo 24, no livro de Daniel também, capítulo 8, versículo 14, o anjo, versículo 13 e 14, o anjo pergunta para o outro assim, quando é que vai cumprir essa profecia aí? Ele fala, depois de 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário, o templo será purificado. A finalidade dessas duas profecias, a profecia das 70 semanas e da profecia das 2.300 tardes, é mostrar quando é que Yahshua vem nas nuvens para poder trazer a justiça eterna, o perdão para os judeus e purificar o templo que é a igreja. Por isso que Daniel 8, versículo 14 também fala, e o templo será purificado. Mas qual o templo que vai ser purificado? É um templo de pedra que está lá em Israel? Não, é a igreja do Mashiach. Por que ela vai ser purificada? Porque ela se manchou com o porco, que é Jesus Cristo. O nome Jesus, no latim, é Iesus, que significa isto é porco. Roma colocou o sacrifício do porco no lugar do cordeiro. A igreja precisa ser purificada. O templo precisa ser purificado, porque a igreja é o templo do Eterno. Então, aqui eu dei só uma pincelada, os irmãos entenderam. Que eu vim até o ano 33 aqui, ó, mostrando que não tem nada fora. Aqui o ano 267, que foi quando surgiu o pequeno chifre, então. Por quê? Porque 268 não bateu a data. Eu tenho que ter um quadro aqui que eu tenho que renovar ele agora e colocar lá. 268 mais 2032, são 2.300 anos. Para quê? Para Yahshua estabelecer o reino milenar e o templo ser purificado e ele trazer a justiça eterna e reinar sobre essa terra. Então, aqui a profecia, ela não se perdeu nada dela ainda. Nós estamos dentro dela ainda, não tem nada fora. Por quê? Porque tem historiadores que falam que Yahshua morreu foi no ano 33 e não no ano 32. A NASA, por exemplo, fala que ele morreu foi no ano 33. Daqui a pouco não apresentou um documento aí. E tem historiadores que falam que o pequeno chifre surgiu não em 268, mas em 267. Alguns falam 268, outros falam 269, alguns falam 267. Então nós vamos pegar agora 267. Porque enquanto nós tivermos documentos de historiadores, nós temos que estar usando esses documentos e mostrando. Por quê? Porque são datas de história. E a Bíblia anda junto com a história. Não tem como se interpretar as profecias se você não olhar a história. A Bíblia é uma história. E ela, então, tem que ser baseada em cima dos historiadores. Nós temos que olhar o que os historiadores estão falando. Por isso que quando você vai no colégio e olha lá na Barça, lá, você olha lá, pega lá um livro de história e olha lá. O rei Alexandre o Grande existiu? Vai estar lá, sim, Alexandre o Grande fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Aí vai estar lá, se você quer saber mais sobre o rei Alexandre o Grande, leia a Bíblia. Ela também fala dele. Se você colocar lá, Davi existiu, eles vão falar, sim, Davi existiu. Aí eles vão dar a informação que eles têm. Quando eles não têm mais informação, eles falam, a Bíblia também fala do rei Davi. Então a Bíblia fala desses governos, Império Babilônico, o Império Romano, fala dos Medo-Persas, fala da Grécia, fala de todos esses impérios que haveriam de governar o mundo. Está registrado nos livros de história, porém, na Bíblia também está registrado, porque a Bíblia ela é um livro de história. E se você não olhar a história lá e olhar a Bíblia e juntar todo o quebra-cabeça, você não vai entender essas profecias que Daniel falou nunca. Por quê? Porque as profecias dele marcam o tempo do fim. Se eu quero saber o tempo do fim, eu tenho que saber quando é que começou o tempo do fim e quando é que ele vai acabar. Por isso que o Eterno falou, Daniel, não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. É para o tempo do fim. Mas quando é que o tempo do fim vai acabar? O Eterno deixou informação? Deixou. Por quê? Porque o anjo falou, quando é que vai terminar? Ele falou, depois que passar 2.300 tardes e manhã. Porém, não é para você contar dias literais, não é para você interpretar como sendo anos. Altaís, livro de Números, livro de Ezequiel, capítulo 4, fala que dias podem ser interpretados como sendo anos. E se eu partir daqui do ano 267, foi quando surgiu o pequeno chifre Roma, e for até o ano 2033, eu tenho 2.300 anos. Ele falou, vai passar então 2.300 anos e o templo será purificado. E o que mais? Yahshua vai descer, arrebentar com o governo da besta, o governo do anticristo, do antimachia, amarrar a Satanás, levando para o fundo do abismo e estabelecer o seu reino. Então, Yahshua e o Eterno, ele deixou todas as informações para nós, mas o inimigo foi lá e tentou ocultar tudo. Corrompeu o calendário hebraico, corrompeu o calendário gregoriano lá, fizeram uma confusão, mas mesmo assim nós podemos correr atrás das informações, pega uma pista aqui, outra ali, e chegar
a data exata. Por quê? Porque nós não precisamos voltar mais lá em Gênesis, não. Nós sabemos que Yahushua já veio. Nós estamos agora depois da morte. Nós não estamos mais antes da morte. Estamos depois da morte. E depois da morte é só mais 2.000 anos para frente. Por quê? Porque o Eterno falou que depois de 4 dias o seu filho seria morto no madeiro. Então agora nós temos que procurar saber o ano. Porque o dia nós já sabemos. É o dia 15 de Nissan. E o que aponta o dia 15 de Nissan é a primeira lua cheia que ocorre depois do polo lá, do sol, quando o sol... Como é que eu vou falar aqui? Tem o inverno, né, Lu? A palavra me fugiu aqui agora. Aqui. Depois, em outra live, eu trago o que eu quero trazer. Então, é a primeira lua cheia da Páscoa. Quando acontecer a primeira lua cheia da Páscoa, é que passa a contar o ano do Eterno, o calendário do Eterno. Ali que ocorre o primeiro dia do ano do Eterno, que é o dia 15 de Nissan. É na primeira lua cheia da Páscoa que começa toda a contagem. Então, nós sabemos, por exemplo, o ano que vem agora, se você pesquisar no estelário, aí você vai ver que a primeira lua cheia que vai acontecer agora, depois do dia 24 de março, 21 de março ali, você vai ver que a primeira lua cheia vai cair no dia 1º de abril. Dia 1º de abril é dia 15 de Nissan, lá em Israel. Então, ali só existe agora mais 7 anos para frente para poder completar os 6.000 anos. Isso, se os historiadores estiverem corretos ao informarem que Yahushua morreu no ano 33. A NASA também estiver correta, que a NASA está falando que foi no ano 33. Ok, meus irmãos? Deixa eu passar aqui para nós pegarmos aqui para frente. Então, eu vou pedir o irmão para colocar na tela aí a foto, para mim, do quadro, que eu já fiz um quadro aí. Tem duas fotos aí. O irmão vai colocar na tela aí. E eu peguei lá de Gênesis. Aí, ó, pode aproximar aí, irmão. Aí eu peguei de Gênesis e fui até o ano 6.000. Por quê? Porque esse é o calendário do Eterno. Vocês vão contar 7 vezes 7, que é 49 anos. O próximo ano é um ano 50, é o ano 50, ele é um ano jubileu. Depois vocês contam mais 49 anos, o ano 100 é um ano jubileu. Tem um calendário, tem um vídeo que eu usei, ano 51, ano 101, ano 201, até chegar em 6.001. Nesse aí eu usei o ano 0 e foi 50 e até os 6.000 anos. O importante é chegar em 6.000 anos. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Então, nesse aí eu iniciei o calendário com o ano 0, não com o ano 1. O outro, pode colocar o outro também, irmãos. Aí, ó. Esse vai até o ano 3.000. Agora o outro vai até o ano 6.000. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí é porque não coube tudo num quadro só. Aí eu fiz 2 quadros na parede aqui, da minha casa aqui. Pintei ele de preto e calculei tudo. E aí eu fiz até um vídeo onde eu mostrei os eclipses aí de lua de sangue que ocorreram aí dentro desse calendário aí. Calendário hebraico esse aí, que é contado de 7 vezes 7. Esse é o calendário do Eterno. E aí os irmãos podem ver que nesse quadro aí agora aí tem aí o ano 267, que foi quando surgiu o pequeno chifre. Vou até falar agora do pequeno chifre. E aí, do ano 267 até o ano 6.000 aí, ó, tá vendo? São quantos anos aí? Tem que se passar aí, a data aí, ó. Tem que pegar do ano 267. Ó. Quando você pega no calendário hebraico, vai dar 2.300 anos. Ó, que chega no ano 6.000. No calendário hebraico, vai dar 2.300 anos. No calendário gregoriano, aí você tem que pegar aí o ano. Não está dando para me ver aqui para poder falar para os irmãos que está longe aqui a imagem, não tem como eu ver, não. Só se eu conseguir aproximar aqui, peraí. Vou conseguir aproximar aqui com a mão aqui, quer ver? Se eu pegar aqui, ano 260... ano 267 era o ano 3.700, tá vendo aí? Do ano 3.700 no calendário hebraico, 3.700 mais 2.300, você chega então em 6.000 anos. 6.000 anos. Então, do ano 3.700 até o ano 6.000, são 2.300 anos. Se eu pegar o calendário gregoriano, que está de amarelo aí por cima, aí, que essa parte de amarelo aí é o calendário gregoriano. A outra parte, a parte de roxo, é o calendário hebraico. Todos esses aí de roxo e de amarelo são anos jubileus, ok, irmãos? Então, se eu pegar no calendário gregoriano aí, onde os irmãos estão vendo aí, ó, 267 anos aí, ó. Ano 267, antes do Mashiach. Se eu pegar daí até o ano 6.000,
são 2.300 anos. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou colocando a profecia das 2.300 tardes dentro desse calendário aí. E estou colocando também a profecia das 70 semanas aí dentro. As duas têm que encaixar perfeitamente dentro desse calendário aí. Nenhuma das duas pode sair fora. Olha lá o ano que Yahshua morreu lá então. Ó. Foi o ano 4.000, que seria o ano 33. Tá vendo aí, irmãos? Ano 4.000, que seria o ano 33. Tá vendo aí no cantinho aí, ó? Deixa eu ver se aí no cantinho. Perto da tomada aí, ó. Tá aí, ó. Do ano 32 ao ano 33 seria, então, um ano jubileu. E do ano 3.999 ao ano 4.000, no caso aí, né, seria um ano jubileu, no calendário hebraico. E aí eu peguei e levei aí, eu passei pela Guerra de Massada e fui até o ano 6.000, para os irmãos verem que tá tudo aí, nada seu fora. Agora o irmão pode voltar aqui para mim aqui de novo a imagem. E aí também eu já vou estar terminando, eu não vou tomar muito tempo dos irmãos. Em Daniel capítulo 8, versículo 9, fala de um pequeno chifre que, quando ele surgiu, ele foi para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Para quem me acompanha, sabe que eu já expliquei quem é o pequeno chifre do capítulo 8, versículo 9 de Daniel. O pequeno chifre é o Império Romano. Foi quando surgiu o Império Romano. Primeiro passou o Império Babilônico, da Babilônia, depois veio o Império dos Medo-Persas, depois veio o Império da Grécia. Aí no capítulo 8, versículo 9, fala do pequeno chifre, que é o Império Romano. Quem quiser ver lá, eu falando sobre isso aí, quiser assistir lá, vai ver lá que eu mostro que não é Etíoque Epifânio, é o Império Romano, o pequeno chifre. Aí fala que ele foi para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ali está falando do surgimento do Império Romano. O que eu quero trazer para os irmãos é que a partir da hora que esse Império Romano surge, vai passar 2.300 anos para Yahshua voltar e fazer guerra contra o Império Romano, destruir o Império Romano, que vai estar sendo governado pelo Anticristo, pelo Antimachia, e vai estabelecer o seu reino milenar. Por isso que Daniel, capítulo 8, capítulo 8, todinho, se você ler lá no finalzinho dele, fala de Yahshua voltando e destruindo o governo da besta, destruindo o Império Romano e estabelecendo o seu reino. Daniel, capítulo 8, você vê isso no finalzinho dele. No capítulo 8, versículo 9, fala que ele foi para o sul, para o oriente e depois lá para a terra de Israel. Irmãos, uma coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui é o seguinte. Eu não estou aqui criando uma data da minha cabeça. Eu não estou criando nada da minha cabeça. Eu estou pegando documentos, colocando para os irmãos avaliar e ver o que os irmãos acham desses documentos. Porque a profecia ela já foi revelada para nós. Igual eu mostrei, tem coisas que não tem nem precisão de explicar. Igual, por exemplo, quando o início fala assim, ó, surgiu um carneiro com 2 chifres, é os Medo e Persa. A própria Bíblia explica isso mais na frente, fala que o carneiro era os Medo e Persa. Depois fala que surgiu um bode com um chifre magnífico na testa. Aí fala que o bode é a Grécia de Alexandre o Grande. Os irmãos podem ver que o Eterno usa animais para poder representar reinos. Animais para poder representar reinos. Agora a questão do pequeno chifre, que animal que representaria esse pequeno chifre aí? O animal que representa o pequeno chifre, eu já mostrei em vários vídeos meus aí. É o javali. Eu falei o porco, mas para ser mais preciso, é o javali, o porco selvagem. Ele representa o Império Romano. E qual que é o animal, então, que representa o reino de Yahshua, quando ele vier para estabelecer o seu reino? É o leão. Que os irmãos podem ver que um animal, quando você lê Daniel capítulo 8, vocês podem ver que um animal está derrotando o outro. Surgiu um carneiro com 2 chifres. Depois veio o bode, que é a Grécia de Alexandre o Grande, e matou o carneiro. Depois veio o pequeno chifre. O chifre é o javali. O javali mata o bode. Se você pesquisar na internet, vocês vão ver que o javali ele derrota o bode. Porém, vai vir um outro animal agora para derrotar o javali. Quem que é o outro animal? O outro animal que vai vir é o leão. É o leão da tribo de Yalda. É Yahshua. O leão, ele já mata o javali. Pesquisa no YouTube que vocês vão ver o leão matando o javali lá na África. Lá. Porque o leão é o rei da selva. Yahshua é o rei de toda a terra e de todo o universo. Então, o que acontece? Eu não estou criando datas aí, eu estou mostrando tudo perfeitamente. Por que o Eterno usou animais? Que animais representam impérios. E o animal que representa o império de Roma é o javali. O Império Romano é o porco, é o javali. Por isso que o nome de Jesus significa isto é porco, porque Jesus é o rei do Império Romano que vai cair. É o javali que vai cair.
Jesus é o ídolo lá da Babilônia. Então, o que acontece, irmãos? Aqui, ó. Vou trazer para os irmãos aqui essa questão aqui, ó. Não foi eu que criei essa data aqui de 267. Não, o irmão vai colocar na data, vai colocar agora na tela aí. Eu quero explicar essa data mais uma vez aí, que eu já estou para encerrar a live também, já está pertinho. Coloca mais uma vez na tela aí, irmão. O surgimento do Império Romano. Por que eu creio que foi aqui, ó, no ano 267? 269 já passou, 268 já passou. Nós temos essa aí agora, 267, para surgir. Foi quando Roma conquistou toda a Península Itálica, que vocês viram no vídeo ele ficando de vermelho ali, a Península Itálica. Ali, quando ele conquistou a Península Itálica, ele se tornou uma potência regional. Roma se tornou uma potência regional. Pode colocar outro documento, irmão. Vamos pôr todos eles. Põe outro. De 267. Aí, ó. Tá vendo? Primavera de 267. Roma conquistando toda a Península Itálica em 267. Coloca outro, irmão. Pode pôr outro. Vamos colocando um por um aí para os irmãos verem. E aí já estamos perto de encerrar aqui também a live. Aqui, ó. Só para os irmãos verem que nós não estamos criando nada. Nós estamos pegando a profecia e olhando na história a data em que surgiu o Império Romano, o Pequeno Chifre. Aí, ó. Aí colocou 267 a 266. Tem essa aí, ó, 266 e 267. Então, os historiadores, eles variam na data. Só que, na medida que os anos vão passando, as coisas vão estreitando cada vez mais, porque não tem como o último historiador... Ó, que nós chegamos no último historiador e acabou. Aí, ó, 267, 266. Tá vendo que o Império Romano conquistou toda a Península Itálica. Coloca mais outro. Tem o outro aí também. Tem mais um outro aí. Acho que tem mais uns dois, né? Porque o que acontece, irmãos? Quando fechar o tempo determinado pelo Criador, Yahshua tem que voltar para destruir o javali. O leão tem que vir para destruir o Império Romano. Aí, ó, esse aí, ó. Só mais esse aí tá bom, viu, irmão? Não precisa pôr mais, não. Olha, a data de 267 marca o início de um período de expansão romana. Que é, tá vendo? Para conquistar lá a península lá. Aí vai até, depois passa para as guerras púnicas, que é 264, 241. Então, o irmão pode voltar para a tela aqui agora para mim, aqui, que eu vou só mostrar para os irmãos aqui, essa questão aqui, mais uma vez. Então, o que acontece, irmão? Se em 267 realmente é a data que Roma surgiu como uma potência regional e passa a se contar dali para cá, nós temos que calcular agora 2033 mais 267. É o quê? 2.300 anos. 2.300 anos, o que acontece? Yahshua vem para purificar o seu tempo, purificar a igreja, trazer justiça eterna e destruir o Império Romano, que vai estar sendo liderado pelo anticristo. Quem vai ser o anticristo nessa época aí? César Nero encarnado. Nós cremos que vai ser César Nero encarnado na pessoa de Emanuel. Porque César Nero tem que voltar. Já lancei um vídeo falando sobre isso. E por incrível que pareça, se você olhar qual foi o animal que César Nero escolheu para representar a sua legião romana, qual foi o animal que ele escolheu para representar o símbolo da sua legião romana? Ele escolheu o javali. Então, César Nero, quem é o animal que representa César Nero? O javali. E quem é o animal que representa Yahshua? O leão. Os dois têm que topar no final. Por quê? Porque foi César Nero que iniciou a perseguição contra a igreja. Foi César Nero que mandou jogar os crentes para os leões comer na arena. Foi César Nero que decapitou os crentes. Foi César Nero que matou a igreja do Mashiach, perseguiu ela. Então, César Nero foi ele que iniciou a tribulação contra os judeus. Foi ele que mandou destruir o templo em Jerusalém. Foi ele que perseguiu os judeus. Então, ele vai voltar para poder perseguir a igreja, que vai ficar aqui na terra, e perseguir os judeus novamente. Só que aí, nele voltando, ele vai encabeçar o Império Romano novamente. Por isso que fala que a besta que sobe do abismo, ele vai sair do abismo, entrar no corpo do sétimo imperador para se tornar o oitavo e não deixa de ser um dos sete. Apocalipse capítulo 17 fala sobre isso. Então, Yahshua tem que voltar para combater o javali, combater César Nero, combater o Império Romano. Por isso que eu falei que esses impérios têm data para eles começarem e para acabar. Começou com o Império da Babilônia lá atrás e vai terminar com o Império Romano no final dos tempos. Por isso que eu falei da imagem de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, que ele teve um sonho da imagem lá. Lá o Eterno usou uma imagem para mostrar para ele esses 4 impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O Eterno mostrou para Daniel. Daniel falou: Nabucodonosor, a cabeça da estátua é o seu império, é o império da Babilônia.
vai descendo, a estátua vai descendo. Aí ele falou, os braços da estátua é os medo e pés. O ventre da estátua é o ventre da estátua de bronze, é a Grécia de Alexandre o Grande. As pernas da estátua é o Império Romano, que se dividiu em Império Romano Oriental e Ocidental. Os dedos da estátua é o Império Romano voltando na forma de 10 países. Daniel 7, versículo 24 e 25. Os 10 dedos ressurgirão daquele mesmo reino anterior. Lá está escrito desse jeito. Então o Império Romano vai voltar na forma de 10 países na Europa. E já está surgindo lá já. E quem está encabeçando isso é Emmanuel Macron, porque fala que o anticristo ele vai encabeçar o Império Romano. Depois ele morre, César Nero entra no corpo dele e governa os últimos 3 anos e meio, leva o Império Romano para encontrar com Iauch, para os dois combater no final da tribulação. Então o Império Romano ele tem que levantar novamente para poder bater de frente com Iauch. Esses impérios eles têm que coexistir, têm que existir até Iauch voltar, para Iauch estabelecer o seu reino. Na Guerra do Armagedon, Iauch volta para combater o Império Romano que perseguiu os crentes, com o César Nero encabeçando ele, cujo símbolo dele é o porco, é o javali. Por isso que tem animais ali, ó, representando esses impérios. E aí, se nós formos então pegar do ano 267, foi quando Roma virou potência, quando ele conquistou toda a região da Península Itálica, quando Roma conquistou a região da Península Itálica, se pegar dali, aí a profecia então vai cumprir em 2033, que aí era 2.300 anos, porque o anjo perguntou, até quando vai isso? Você falou, vai passar 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde ou manhã forma um dia. Então são 2.300 anos, 2.300 dias, 2.300 anos vai se passar. E aí Iauch volta para estabelecer o seu reino milenar. Espero que até aqui os irmãos tenham entendido isso aí. Agora, se for pegar de quando Roma atacou Cartago pela primeira vez, quando Roma atacou a cidade de Cartago pela primeira vez, é o ano 264. Aqui, ó. E do ano 264, Roma atacou Cartago. No ano 146, Roma já tinha vencido Cartago, começou uma guerra com os gregos na cidade de Corinto, no Oriente, no ano 146. No ano 63, Roma chegou em Jerusalém e Alxalã, destruiu Jerusalém, cercou Jerusalém, dominou tudo. Passou a mandar ali. Por isso, quando Iauch chegou, quem mandava lá era o Império Romano. Então, tem a data para tudo. Então, se for pegar quando Roma atacou Cartago em 264, aí é só em 2029 para acontecer o arrebatamento e Iauch voltar em 2036. E isso, se nós for pegar, a partir da hora que Roma ataca Cartago. Mas tudo leva a crer que não. Tudo leva a crer que a hora que o pequeno chifre surge no livro de Daniel, fala assim, de um dos 4 ventos, surgiu um pequeno chifre, Roma, que cresceu extraordinariamente para o sul. Então, Roma conquistou o sul de Cartago. Então, quando ele foi atacar Cartago, ele já era potência em 267. Se ele já era potência em 267, tem que pegar daqui. Aí, tudo finaliza. Agora é a moeda também. A moeda do Império Romano surgiu entre 267 e 268. 268 e 267, antes do Mashiach. Foi como surgiu a primeira moeda romana. Então, irmãos, pronto, nós não estamos criando data, nada. Estamos pegando história e mostrando dentro da profecia, porque está marcado, está determinado o tempo para poder acabar. Resta agora nós sabemos quando é que foi. É 267? É 264? Se for 264, a besta já está em cima da terra e vai mais 3 anos para frente? Será que vai mais 3 anos da Rússia guerreando contra a Ucrânia e Emmanuel Macron vai ficar no poder mais 3 anos até 2029 para acontecer o arrebatamento? O mandato dele termina agora em 2027. Termina o mandato dele. É o segundo mandato já. Então, tudo leva a crer que vai ser agora o ano que vem para começar a tribulação e Iauch voltar em 2033. Não estamos aqui batendo martelo, mas as evidências são fortes. A última evidência que eu deixei para o fim é o seguinte, irmãos. Sabemos que quando Iauch morreu ali, muitos historiadores acreditam que ele morreu numa lua de sangue. Eu também acredito que ele morreu numa lua de sangue. E a lua estava... Eu mostrei ali um eclipse que deu no ano 32, um eclipse total no ano 32, com a lua de sangue na constelação de Libra, que a Libra significa ali resgate e julgamento do eterno. A Libra é o 2 balancinhas, é a justiça do eterno. Já fizemos um vídeo falando sobre isso. Porém, no ano 33, que não foi então o ano 32, passou. Então agora nós temos que firmar agora no ano 33, depois da morte de Iauch. No ano 33 também, dia 15 de Nissan, a lua cheia também estava na constelação de Libra. Não saiu fora, constelação de Libra, do mesmo jeito.
E o que que acontece? Tem uma vantagem a mais agora esse ano. Por quê? Porque no ano 32, o dia 15 de Nissan, ele caiu numa quarta-feira. E o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Quando a gente aprofunda na escritura, igual eu aprofundei agora, Yahshua não poderia morrer na quarta-feira. Hoje eu vejo que não, que ele não poderia morrer numa quarta-feira de forma alguma. Por quê? Porque aquilo que nós estamos falando, o Eterno, ele quer cumprir as semanas. Ele quer fazer cumprir a semana. 6 dias vocês vão trabalhar e no 7º dia vocês vão descansar. Vocês vão trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Vocês vão plantar a terra durante 6 anos e deixar ela descansar no 7º ano. Ok, irmãos? Então, quando você pega um livro de Mateus, que eu já falei que está cheio de fermentos, cheio de heresias, lá você vai ver o autor virando e falando assim: assim como o Filho do Homem fica 3 dias e 3 noites no coração da terra, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Falando que Yahshua ia passar 3 noites morto. 3 noites e 3 dias, o livro de Mateus. Isso é contraditório. Eu sempre vi isso como uma contradição. Mas hoje que eu tenho conhecimento que o livro de Mateus é cheio de fermento, inclusive eu aconselho os irmãos a ler mesmo, é o livro de Lucas, porque até hoje eu não achei contradição nele, ele é o mais inspirado que eu já vi, tanto que ele fala que o livro dele foi escrito depois de uma acurada investigação que ele fez. Então não vi heresia nenhuma nele, mas Mateus está cheio de heresias. Lucas fala de um milagre, Mateus fala de 2. Fala da cura de um cego, Mateus fala de 2. Fala da cura de um leproso, Mateus fala de 2. Mateus fala dele andando sobre a água, coisas que não batem. Mateus fala de Emanuel, que ele iria receber o nome de Emanuel. Emanuel é o nome da besta, o livro de Lucas não fala nada disso. E no livro de Lucas, então, fala que Yahshua iria ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra? Não. O livro de Lucas, capítulo 9, versículo 22 e capítulo 24, Yahshua fala assim, ó: o Filho do Homem vai sofrer, passar por muito sofrimento e vai ressuscitar no 3º dia. Lucas, capítulo 9, versículo 22. Ele fala: o Filho do Homem vai sofrer muito nessa terra, mas vai ressuscitar no 3º dia. Perfeito a profecia. Por quê? Porque ele teria que morrer na sexta-feira. Sexta-feira, já no final do dia da sexta-feira, ele completou a sua obra de redenção. Agora, ia chegar o quê? Ia chegar agora o dia do descanso. O 7º dia, que era o sábado. O dia do descanso. E o que aconteceu no sábado? Ele já estava morto, descansando no túmulo, para cumprir até mesmo essa questão que o Eterno determinou: 6 dias trabalharás e descansarás no 7º dia. Plantarás a terra durante 6 anos e descansarás vai deixar ela descansar no 7º ano. Vai passar 6.000 anos e a terra vai descansar quando entrar o 7º milênio, que Yahshua vai estabelecer o descanso. Então, Yahshua, no sábado, ele estava morto, descansando no túmulo. E ressuscitou no domingo de madrugada. Por quê? Porque ele estava começando uma nova obra. Ele estava começando a trabalhar para edificar o templo do Eterno, que é a sua igreja. Então, ele estava começando uma nova obra. A obra da redenção, ele tinha concluído no final da sexta-feira. Ali, ó, tudo foi consumado quando ele foi pregado no madeiro e falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A obra da redenção foi consumada ali. Pronto, acabou aquela obra. Agora é começar uma nova obra. Quando? Começa-se uma nova obra no sábado? Não, o sábado é para descansar, não é para começar uma nova obra, é para descansar. Então começou quando? No domingo de manhã, quando você lê Lucas capítulo 22 e capítulo 22 e capítulo 24, deixa eu ler aqui, Lucas 22, irmãos, vão ver que está assim. 22, versículo 54. Aliás, 23. 23, 50. Vou ler do 50 em diante. José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordava com o desígnio nem a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino do Criador. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Yahshua, e descendo, envolveu num lençol e colocou numa tumba trabalhada na pedra, onde ninguém havia sido posto. Era o dia da preparação. O sábado começava a luzir. O sábado começava a nascer. Está querendo dizer aqui. Ele tirou o corpo de Yahshua depois das 3 horas da tarde, ali por volta das 5 horas, já estava tirando, descendo ele, porque depois das 6 horas da tarde, às 18 horas, ninguém podia fazer mais nada em Israel, porque eles guardam o sábado até hoje. Então, ainda mais naquela época. Então, ele tinha que tirar o corpo de Yahshua do madeiro antes de completar 18 horas, antes de chegar às 6 horas da tarde, porque ela que der 6 e 1,
ninguém podia fazer mais nada. Era o dia do descanso que eles tinham que seguir à risca. Isso está na lei de Moisés, o Eterno determinou isso para eles. Então ele pediu Pilatos para tirar o corpo de Alfa. Tirou. Depois ali das 3, 4, 5 horas da tarde, ele já estava descendo, ele já estava colocando ele lá dentro do túmulo, dentro de uma pedra. Aí fala, porque era o dia da preparação. Por que preparação? Porque na sexta-feira eles preparavam tudo para não ter que preparar nada no sábado. Eles limpavam a casa, eles cozinhavam o que tinha que cozinhar, porque nem cozinhar eles não cozinhavam, nem acender fogo eles não acendiam, eles não lavavam roupa, eles não faziam nada no sábado. Então tinha que fazer tudo na sexta, era o dia da preparação. Está mostrando o quê? Que Alcha morreu na sexta-feira. Algumas traduções vão falar assim, era sexta-feira, nessa aqui fala, era o dia da preparação, ou seja, era sexta-feira quando ele estava preparando tudo. Ele tirou o corpo de Alcha e pôs lá dentro do túmulo. Aí ele fala assim, porque o sábado estava nascendo. Por que estava nascendo? Porque depois das 6 horas já é madrugada para eles, depois das 6 horas. Já está nascendo o sábado. Então, no sábado, Yalcha já estava descansando no túmulo. E no domingo de manhã, as mulheres foram lá visitar ele. Ó, Lucas capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, domingo, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro levando os aromas para ungir ele. Aí chegou ele estava ressuscitado. O anjo falou, ele já está vivo, porque buscais dentro dos mortos aquele que foi levantado dentro dos mortos, que o Eterno levantou ele. Então o que acontece, irmãos? Yalcha então morreu em que dia? Na sexta-feira. E o dia 15 de Nissan do ano 32 só caía numa quarta-feira. Pode olhar no Estelar. Quando você pega o programa Estelar, você pode instalar ele no seu computador ou no seu celular e você vai voltando. A lua cheia do ano 32 caiu numa quarta. A lua cheia do ano 31 caiu numa quinta. Assim por diante. A lua cheia do ano 30 caiu também numa terça. Mas a lua cheia do ano 33 caiu numa sexta-feira. E a próxima lua cheia que iria cair numa sexta-feira seria a lua cheia do ano 40. Mas aí não bate mais, está muito longe. Onde está 40? E acho, então, o pessoal da NASA fala que ele morreu na sexta-feira, porque teve um eclipse também de lua de sangue. Aí, aproxima, irmão. Aí o estelar, isso aí, ó. A fotinha. Eu tirei a foto para mostrar para os irmãos. Ó. Dia 3 de abril do ano 33 era sexta-feira. Tá vendo aí, irmãos? Sexta-feira. Então, só restou agora o ano 33. Essa era a evidência mais forte que eu queria deixar para os irmãos. Aí, ó, a NASA fala que descobriu o ano que ele morreu. Por quê? Porque nesse dia deu um eclipse parcial. Não foi um eclipse total, mas foi um eclipse parcial de lua de sangue. Porque eu creio também que ele morreu realmente no dia que deu um eclipse de lua de sangue. A lua de sangue representa o seu sacrifício por nós. Ele morrendo por nós, derramando o seu sangue no Calvário por nós. E aí o que acontece então, irmãos? Essa lua de sangue é de um eclipse na constelação de Libra, que representa a justiça, representa o julgamento do Eterno caindo sobre toda a humanidade, caindo em cima, caindo sobre a pessoa do seu filho morrendo debaixo de uma lua de sangue, então, no ano 33, que foi uma sexta-feira. Ano 32 não caiu na sexta, 31 não caiu, ano 30 não caiu. Hoje eu vejo que teria que realmente cair numa sexta-feira. Por quê? Porque Lucas falou, ele ressuscitará no terceiro dia. Terceiro dia, sexta, sábado e domingo. Morreu na sexta, no sábado e no domingo. E para os judeus, não interessa se passou meio-dia, 2 dias, não. Para eles, se morrer 9 da manhã, meio-dia ou 3 horas da tarde, é considerado como sendo um dia. É considerado como sendo um dia. Por isso que Alcho falou lá que uns vai chegar 9 da manhã para o trabalho, outros vai chegar meio-dia, outros vai chegar 3 horas da tarde e ele vai pagar todos igual. Aí uns vai reclamar e falar, por que tu pagou o outro igual nós? Ele falou, porque o dinheiro é meu, você já recebeu sua parte e eu estou considerando o dia dele como um dia inteiro. Então, para os judeus, esse dia pode começar às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, é considerado como um dia. Se ele ressuscitou domingo de manhã, ele ressuscitou no terceiro dia, não interessa. É sexta, sábado e domingo. Mateus está fora. 3 dias e 3 noites no coração, na barriga do grande peixe. O filho do homem também vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. É fora, irmão. Isso é heresia. O certo é Lucas. Lucas fala que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Aí mostra que a profecia encaixa. Então, qual é o ano que Yalcha morreu, que caiu na sexta-feira? O ano 33. Agora, para acabar de fechar, no livro de Oséias, no livro de Joel, fala que o sol escurecerá
e a lua se transformará em sangue antes que chegue o grande e terrível dia de Yau. O grande e terrível dia de Yau é quando Yahshua descer para a batalha do Armagedon, quando ele descer para guerrear com o exército da besta, quando ele descer para ressuscitar os vencedores, os crentes que passou pela tribulação, ressuscitar os judeus também que aceitar ele como Mashiach. Então ele vai voltar também depois de uma lua de sangue. Estava até olhando uma tradução hoje no livro de Isaías, aqui, capítulo 24, no livro, na Bíblia de Jerusalém, fala que quando ele vier para castigar as hostes celestes, ele vai voltar numa lua cheia. Isaías 24. Achei isso aqui hoje. Interessante, tremendo. Então, irmãos, ele vai voltar numa lua cheia. E essa lua cheia, quando ele for voltar, tudo mostra que ela vai se transformar em sangue. Vai ter um eclipse de lua de sangue. Não sei se eu mandei para o irmão aí, mas o ano 2033 vai ter um eclipse de lua de sangue. E é um eclipse total aí, ó. Ano 2033 vai ter um eclipse de lua de sangue. Se eu não me engano, é dia 14 de abril. Não está dando para me ver aqui, não. Mas eu creio que é 14 de abril de 2033 vai ter um eclipse de lua de sangue. E aí no livro de Joel fala, a lua se transformará em sangue antes que chegue o grande e terrível dia de Yau. No livro de Apocalipse, fala, quando ele abriu o sexto selo, a lua se transformou em sangue. Abriu o sétimo selo, houve-se um silêncio no céu. O silêncio é para ele descer, voltar para estabelecer o seu reino. Então, irmãos, está encaixado para o ano que vem. As guerras não parou. A Rússia está lá guerreando contra a Ucrânia, já vai para 4 anos de guerra agora, ela tem que dar meia volta para descer contra Israel. A Rússia já está falindo, porque 4 anos de guerra jogando míssil ali, ó, o dia inteiro, 24 horas por dia jogando míssil no outro, já está praticamente quebrada. A Ucrânia está bombardeando os seus postos de petróleo, a Rússia já está quebrada. A Ucrânia também, eles já não estão aguentando aquela guerra mais, mas a Rússia tem que descer para poder tomar a riqueza de Israel, fazer despojo. Então, da agora até março, nós temos que ficar de olho se a Rússia vai se voltar contra Israel. Israel também está bombardeando o Hamas lá, não parou. O Irã está ameaçando Israel de novo com aquelas guerras ali. E outra, o cenário mundial aqui no Brasil também está propício, por quê? Porque os Estados Unidos estão perdendo a sua hegemonia no mundo inteiro. Os Estados Unidos era o xerife do mundo inteiro. Os Estados Unidos mandava no mundo inteiro. Os países, tudo tinha medo dos Estados Unidos. Hoje os países já não estão respeitando mais os Estados Unidos. A Rússia bateu de frente, a China bateu de frente, Coreia do Norte, o Irã, até o Irã está batendo de frente contra os Estados Unidos. Ninguém respeita os Estados Unidos mais. Os Estados Unidos mandavam no mundo inteiro. O que acontece agora? O Brasil, a América do Sul, sempre foi o quintal dos Estados Unidos, sempre foi o terreiro dos Estados Unidos aqui, sempre mandou aqui. E o Brasil é rico em materiais para poder fazer bomba, fazer avião, fazer várias coisas. Aqui o Brasil é rico. Os Estados Unidos não têm esses materiais para isso. Quem tem é o Brasil e a China. E aí o que acontece então? O Brasil, os Estados Unidos vai ter que optar. Lutar para defender Israel e defender o Oriente Médio lá, ou lutar para poder ficar com pelo menos essa parte de cá, que é a América do Sul, que é o Brasil, que é o Paraguai, que é a Colômbia, que é a Venezuela. Ele tem que cuidar do seu quintal. A América do Sul sempre foi terreiro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão vendo que está perdendo a América do Sul para a China e para a Rússia. A Rússia estava armando a Venezuela junto com a China lá. Então, os Estados Unidos estão vendo que está perdendo o terreiro para a Venezuela, está perdendo o Brasil, está perdendo tudo para a China, está perdendo tudo para esses países de lá, para a Rússia. Aí o que os Estados Unidos, então, decidiu? Que eu estou vendo que ele decidiu. Nós vamos fazer o seguinte, vamos resgatar a América do Sul, deixar ela debaixo do nosso domínio novamente. Porque se nós perder a América do Sul ali, aí nós perdemos a fonte da riqueza, que aqui está tudo. Aqui que está o alimento, é aqui que está a matéria-prima para poder fazer avião, fazer armamento, fazer tudo. Petróleo na Venezuela, o lugar que tem mais petróleo no mundo é na Venezuela também. E Israel é a maior riqueza, porém, que está lá no Oriente Médio. Porém, Estados Unidos já mandou vários navios de guerra para cá, avião de guerra, está tudo vindo para cá. Eu vejo isso aí como o Apocalipse 12 se cumprindo. Foi dado as asas da grande águia para a mulher voar até o deserto, vir para o Brasil. Os Estados Unidos têm que vir para o Brasil, porque no mapa mundo eu já mostrei vários vídeos aí, a águia posando na América do Sul. Os pezinhos dela batendo ali primeiro na Venezuela e na Colômbia. E Donald Trump já falou que depois que resolveu o problema com a Venezuela, ele vai resolver com a Colômbia. E aí o arrebatamento acontecendo, tem mais 3 anos e meio para ele resolver aqui o Brasil aqui. Aí esse cenário da política aí, que eles falam aí de Bolsonaro ganhar as eleições, eu acredito que eu já vejo que não. Bolsonaro pode até realmente nem voltar mais, querendo colocar o Flávio
o filho dele, mas eu acredito que eles podem colocar ele para ele queimar. Mas eu acredito que quem pode entrar ali depois, na verdade, vai ser a mulher do Bolsonaro. Vou dar uma opinião aqui, posso estar errado, posso estar certo. Talvez eu esteja errado, não vou falar que eu estou certo. Mas eu acredito que se a mulher do Bolsonaro entrar, eles deixar o filho dele só para poder queimar o nome dele, e depois, na última hora, lançar a mulher do Bolsonaro como candidato, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai ficar em cima das eleições aqui para não deixar ser roubada, igual foi roubada na passada. Vai ficar em cima de cima, vai ficar em cima das urnas para não deixar ser roubada. E aí o que acontece? Quem vai estar presidenciando ali o TSE vai ser André Mendonça e Nunes Marques, ali, se eu não me engano. Eles fazem parte de Laodiceia, da Igreja Evangélica. Michele faz parte da Igreja Evangélica, Laodiceia. E uma mulher no governo do Brasil, não existe uma representação melhor do que essa, do que uma mulher fugindo para o deserto. Ela seria a presidente do país e a mulher fugiria para o deserto, que é aqui, América do Sul, aqui, o Brasil, e os Estados Unidos dando apoio. Porém, para lá, eu não creio que os Estados Unidos vai voltar mais. Por quê? Porque ele está trazendo toda a sua potência para cá e ele tem que decidir, ou lá ou aqui. E aí lá, Israel vai estar cercado, então, e todos os navios de guerra aqui, toda a potência dos Estados Unidos, tudo voltado para cá, Donald Trump não vai querer fazer nada. Vai deixar Israel sozinho na guerra, igual está no livro de Ezequiel 38, ele vai ficar sozinho. Quem vai entrar e vai intervir, vai ajudar ele, é Ial. A Grande Águia não vai estar lá para dar esse apoio para ele, não, porque a Grande Águia já vai estar aqui, lutando pela América do Sul, para poder colocar ordem nessa bagunça que está isso aqui virou um caos. E aí o que acontece? A marca da besta vai entrar aqui? Vai. Mas, de certa forma, vai ter um alívio. É tanto que nós estávamos pesquisando aí, andamos pesquisando, eu e um irmão aí. Se eu não me engano, Michele tem significado de Mical, que significa aquele. Aliás, é uma pergunta: quem é semelhante a Ial? E ela representa perfeitamente Tiatira. Ou representa perfeitamente Laodiceia. Já Bolsonaro é Tiatira, é católico. É o catolicismo romano, é a Tiatira, é a Jezabel. Laodiceia é os evangélicos. Muito bem representado pela Michele. Então o cenário está tudo pronto. Não tem nada fora. As guerras estão tudo aí. Só se ouve falar em guerras, terremoto para todo lado, tempestade, vento, tornado, tudo acontecendo. O caos total instalado aqui dentro do Brasil, instalado lá para o Oriente Médio, o islamismo, na Europa, tudo o caos, está tudo instalado. Estamos no finalzinho dos tempos. Os 6.000 anos está para se completar. Se vai ser agora o arrebatamento dia 1º de abril, que seja. Se não for, vamos aguardar o próximo ano, ou talvez ano 264. Mas eu penso que tudo se encaixa para agora. Aí os irmãos tiram a conclusão. Ok, irmãos? Shalom de Alcho.